Olá, pessoal do terceiro. Fazer umas gravações em vídeo de alguns exercícios, exercício de física da última matéria que a gente viu, para ver se a gente adianta um pouquinho mais essas atividades para poder entrar numa matéria nova. Eu vou até fazer um exercício que a gente fez em sala, refazê-lo, né? E fazer os demais que estão faltando. Então, na figura, uma caixa de 10 kg é arrastada sobre um plano horizontal com aceleração de 6 metros por segundo ao quadrado. Essa caixa, então, está com uma aceleração de 6 metros por segundo ao quadrado. Eu vou, inclusive, grifar o valor dessa aceleração, que já está destacado aqui, mas ele vai ser muito importante na atividade. É central. Esse valor dessa aceleração é central para que a gente consiga resolver esse exercício. Além disso, o piso exerce uma força normal sobre a caixa, igual a 40 newtons, uma força de resistência, chamada força de atrito, valendo 20 newtons. Como é que a gente inicia esse exercício? Por onde começamos? Nós precisamos iniciar a resolução dessa atividade fazendo um esquema das forças, separando todas as forças sobre o bloco e pensando nesse movimento com relação a essas forças. Então, vamos primeiro desenhar um novo bloquinho aqui para a gente pensar nas forças. E uma das coisas mais importantes na hora de fazer essas forças é que tem uma força F um pouco inclinada, com um ângulo de 30 graus. De θ, um ângulo θ, perdão, não são 30 graus, é um valor. Esta força, quando a gente vai colocar no esquema nosso das forças, ao invés de colocá-la como ela está, nós colocamos as suas componentes. Tem uma componente chamada Fx e tem uma outra componente chamada Fy. O que significa isso? Que essa força F existe e pode ser substituída por essas outras duas. Essas duas forças fazem o mesmo papel da força F. E por que a gente prefere essas duas à força F? A gente prefere essas duas, pois elas estão na horizontal e na vertical, que é o que a gente vai calcular com relação ao movimento. O bloco está se movendo só na horizontal. Então a gente vai poder calcular com elas. É mais fácil fazer os cálculos vetoriais. Tá bom. Então o exercício fala que tem uma outra força de reação aqui, aliás, uma força de resistência, chamada força de atrito, que vale 20 newtons, segundo o exercício. Além disso, existe a força normal. Eu vou fazer uma cor diferente para a força normal, que tem uma explicação interessante sobre ela. Essa força normal vale 40 newtons, segundo o exercício. Muito bem. Muitas vezes a gente é levado a pensar que a força normal é exatamente igual à força peso. E isso não é verdade. Na verdade, são duas forças completamente diferentes. A força peso, ela está relacionada ao planeta Terra, uma atração gravitacional que a Terra faz sobre o bloquinho que proporciona a força peso. Então, a força peso existe devido à atração gravitacional. E a força normal? A força normal nada tem a ver com atração gravitacional. A força normal existe devido a uma reação do piso sobre o bloco. Esse bloco vai se apoiar sobre o piso. Ao se apoiar sobre o piso, produz-se uma força normal de reação a esse apoio. Então, essa normal que eu fiz questão de fazer de outra cor, ela não tem nenhuma relação com essa força-peso. Na verdade, aqui, pelo desenho, a gente está conseguindo observar que a força-peso vai se equilibrar com a normal mais a força Y. Porque, na verdade, esse bloco não está apoiando todo o seu peso sobre esse piso. Por que ele não está apoiando todo o seu peso sobre o piso? Porque tem uma força F ajudando a tirá-lo do chão, né? Tem essa própria força Y aqui que puxa ele um pouquinho para cima. Então quer dizer que o bloco não vai encostar completamente no piso e é por isso que o peso não é igual ao normal.
Porque só vai acontecer essa igualdade quando você não tiver nenhuma força puxando esse bloco para cima. Aí todo o seu peso se converte em força normal. É um caso especial. Então, isso que é o essencial. A parte teórica dessa questão é isso. Agora nós vamos para os cálculos propriamente ditos. O que a gente quer fazer na letra A? A gente quer descobrir o ângulo θ e depois descobrir o valor da força F. Para isso, nós vamos esquematizar aqui. Quem é a força Fx nesse caso? Vai ser a força F vezes cosseno de θ, de acordo com as fórmulas. Quem vai ser a força Fy? Vai ser a força F vezes seno de θ, de acordo com o que a gente viu das fórmulas. Mas aí nós vamos fazer o quê? Voltando para o desenho, a gente observa que, de acordo com o exercício aqui, existe uma aceleração, por isso que eu falei que era muito importante essa parte, essa aceleração, de 6 metros por segundo ao quadrado para a direita. Se existe uma aceleração para a direita, existe com certeza uma força resultante também para a direita. As duas coisas têm que coexistir, né? Uma depende da outra, na verdade, segundo Newton, pela fórmula da segunda lei. Se existe uma aceleração para a direita, existe uma força resultante também para a direita. E nós estamos observando aqui na horizontal uma força Fx e uma força de atrito. Então, qual é a nossa força resultante nesse caso? A nossa força resultante é igual a massa vezes a aceleração, de acordo com que é a segunda lei de Newton. Essa força resultante vai ser justamente a força Fx menos 20, porque nós vamos fazer o cálculo das duas forças para achar a resultante, igual a massa do bloquinho são 10 vezes a aceleração, que é 6. Foi dado o problema. Então, com isso, a gente descobre Fx. Fx vai ser 60 mais 20, porque a gente passa o 20 para cá. Então, Fx é igual a 80 newtons. Opa, deixa eu só arrumar aqui que eu escrevi errado. 80. Fx valerá 80 newtons, né? E a gente sabe que Fx é F vezes cosseno θ. Está escrito aqui, ó, Fx igual a F vezes cosseno θ. Mas tudo bem, agora a gente vai pensar na Fy. Como é que a gente vai pensar na Fy? Voltando ao desenho, observando que na vertical tem três forças envolvidas: a força peso, a Fy e a normal. Então, como é que a gente vai escrever? Que a força Fy mais a força normal vai ser igual à força peso. Tem que somar essas duas para dar a força peso. Então, Fy vai mais a normal, que vale 40 newtons, foi falado no problema, vai ser igual ao peso, que vale 10. Deixa eu, ao invés de já escrever esse 10, só um instante, deixa eu apagar aqui. Deixa eu colocar a fórmula da força peso para ser bem específico. Peso é massa vezes a gravidade. Ó. Então, Fy mais 40 é igual. A massa do bloquinho são 10 kg e a atração gravitacional são 10 metros por segundo ao quadrado. Então, G vale 10, o M também vale 10, porque esse M foi dado no exercício. Então, Fy mais 40 igual a 100. Fy igual a 100 menos 40, 60 newtons. Então, a gente já tem o valor de Fx e o valor de Fy. O que a gente pode fazer com isso? A gente pode pegar essas duas equações que estão numa cor diferente e montar um sistema de equações colocando esses valores aqui. Ó. O valor de Fy é 60 e o valor de Fx é 80. Nós vamos colocar esses valores aqui. Como vai ficar? Deixa eu mudar a cor aqui para ficar mais declarado. O exercício ficará assim. Fx vale 80 igual a F vezes cosseno θ. O Fy vale 60
igual a f vezes seno θ. Quando a gente tem duas equações dessa maneira, nós podemos somá-las, podemos até dividi-las ou multiplicá-las. Nesse caso, vai ser melhor a gente fazer uma divisão entre cada termo. Então, a gente faz assim, passa um grande traço. Isso vale para todo o sistema, tá? Essas operações podem ser feitas com essas equações, que não muda nenhum tipo de equação. E a gente consegue uma outra equação para calcular. Então, 80 dividido por 60 vão ser 8 sextos, eu vou simplificar um pouco. F dividido por F é 1, e 1 é um elemento neutro, a gente não precisa colocar 1, eu vou só colocar aqui para a gente saber que foi essa divisão, F sobre F. E cosseno de θ sobre seno de θ. Quando a gente faz isso, a gente percebe que aqui, ó, a gente poderia substituir pela tangente de θ se esses dois valores fossem trocados, né? O que ocorreu? Que na hora que eu montei as equações, eu coloquei o seno embaixo. Mas eu poderia ter feito o oposto. Eu poderia ter colocado toda essa equação na parte de cima e toda essa equação na parte de baixo. Bom, então, percebendo isso, eu volto. É claro que muitas vezes, quando a gente está desenvolvendo o cálculo, a gente não tem como pensar tudo antecipadamente. Por isso que eu fiz questão de refazer essa questão com vocês, inclusive fazendo trocado e voltando para mostrar que é assim mesmo que a gente tem que proceder. Bom, e aí, o que a gente vai fazer então? A gente vai colocar o seno em cima. Então, o Fy vale 60 igual o F, que a gente não sabe, seno θ. Aqui vai ficar 80 igual a F vezes cosseno θ, né? Que é a segunda equação. Agora a gente faz de novo a divisão, fica 6 oitavos igual a F dividido por F, que é 1, seno θ sobre cosseno θ. Então, nós estamos dividindo a primeira equação pela segunda equação. Aí ficou perfeito, porque isso aqui é tangente de θ. Então, a gente pode escrever tangente de θ igual a 6 oitavos. Eu já vou simplificar. 6 oitavos, então, vale 3 quartos. Aqui vale 3 quartos. Então, a gente descobriu o valor de θ. Θ é igual ao arco tangente de 3 quartos. Essa é uma função inversa. Toda vez que a gente chegar no final de um cálculo e quiser saber o valor do ângulo, especificamente o valor do ângulo, você substitui por arco tangente de 3 quartos, que vai ser o valor do ângulo. Tá? É uma função inversa, a gente falou bastante na sala sobre isso. Muito bem. Terminamos, então, a letra A dessa questão. Agora, nós vamos fazer a letra B. Como que nós vamos proceder aqui na letra B? A letra B me pede para qual é o valor do módulo de f. Então, em sistemas, a gente escolhe uma equação para achar o f, né? Como eu sei o valor de fy, eu posso escrever essa aqui. Eu só preciso do seno de θ. Eu não tenho seno de θ, eu tenho tangente de θ. Aqui no exercício, a gente descobriu tangente de θ. Como que eu faço nesse caso? Quando a gente tem a tangente, é fácil descobrir o seno, por quê? Primeiro, eu imagino o triângulo retângulo. Fazer um desenho do triângulo retângulo, ficou um pouquinho torto aqui. Segundo, eu vou colocar o ângulo θ. Onde eu vou colocar esse ângulo θ? Pode ser em cima, pode ser embaixo, não importa. Qualquer lugar que você escolher vai dar certo. Vou colocar aqui o ângulo θ. Então, é isso que a gente precisa no triângulo retângulo. Como a gente sabe que a fórmula da tangente, que nós vamos olhar aqui, ó, é cateto oposto sobre cateto adjacente, o oposto é o 3. Então, o oposto ao ângulo é aqui, ó, é o 3. O adjacente é 4, então 4 seria aqui. Você já descobre pelo triângulo pitagórico que a hipotenusa vale 5. Pronto, 3, 4 e 5. Maravilha! Então, como que é a fórmula do seno? Então, você agora vai para o seno, porque é o que você está precisando. Você está precisando do seno de θ. Então, seno de θ vai ser cateto
oposto ao ângulo, que é 3, sobre hipotenusa, que é 5. Cateto oposto sobre hipotenusa. É a fórmula do seno. E aí você volta em Fy. Fy vale 60 igual F, que você quer descobrir, vezes o seno de θ, que é 3/5. Mesmo sem você ter calculado θ, você pode usar essa tática para descobrir o seno de θ. Então, passa o 5 multiplicando, vai ficar 300 igual a F vezes 3. Finalmente, o nosso F é igual a 100 newtons, e essa é a maneira completa de resolver essa questão. Tá legal? Então, eu vou terminar esse vídeo, depois eu faço o outro para as próximas questões, né?